Existe uma cartilha em relação ao rebaixamento dentro do futebol brasileiro que vários clubes já seguiram e foram rebaixados. Mas somente um clube seguiu essa cartilha, foi rebaixado e continua seguindo essa cartilha após ter voltado para a Série A. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com vocês, rapaziada. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Tudo isso é de extrema importância, rapaziada, para a Camisa 3 continuar crescendo, para que a gente possa continuar levando o Santos adiante. Muito obrigado pela força de vocês, pela moral de vocês. Tamo junto, vamos nessa, conto com a força de vocês, valeu. Em 2023 o Santos foi rebaixado e durante aquele ano o Santos já dava vários sinais de que ele iria cair, de que o Santos ele seria rebaixado pela primeira vez. E o Santos, nessa oportunidade, ele seguiu à risca a cartilha de um clube grande que seria rebaixado ao final do Campeonato Brasileiro. Troca de técnico, turbulência no momento político, contratações ruins, insistência em técnicos que nós já sabíamos que não iam dar em nada, protesto da torcida, jogadores superestimados, a volta de jogadores que nem deveriam estar mais no clube, que já tiveram uma passagem pelo clube, não deveriam ter voltado, afastamentos, dispensas, enfim. A cartilha é extensa. Eu trouxe para vocês aqui apenas alguns pontos dessa cartilha que um clube grande precisa seguir para ser rebaixado para a Série B. E o Santos foi rebaixado, voltou para a Série A. E nós santistas vivíamos uma expectativa muito grande do que vai ser do Santos quando ele voltar para a Série A. O que o Santos vai fazer quando voltar para a Série A? Será que nós vamos ter um time competitivo? Será que nós vamos ter um time para bater de frente com os outros adversários? Será que nós vamos sofrer esse ano? Será que nós vamos ter algum alento? Enfim, o ano de 2025 foi se desdobrando. O Santos ele foi eliminado do Campeonato Paulista, chegou o Neymar, chegou o Ruleiser, enfim, outras contratações extremamente duvidosas e veio o Campeonato Brasileiro. E quando o Campeonato Brasileiro começa, inclusive tem até uma tier list aqui no canal, se vocês quiserem acompanhar depois, sobre o Campeonato Brasileiro. Eu e o André, que é o meu parceiro aqui de canal, nós fizemos uma tier list com todos os times do Campeonato Brasileiro, colocando a nossa expectativa sobre o que cada time poderia fazer e entregar dentro do Brasileirão. E eu coloquei que o Santos ele poderia brigar por G6 ou por G8, porque o Santos trouxe algumas peças, trouxe o Neymar, trouxe o Ruleiser, ainda acreditava bastante no Tiquinho, enfim, a janela do meio do ano também poderia dar uma reforçada no elenco do Santos. Enfim, eu achei que o Santos poderia entregar isso. Mas a realidade é que o Santos ele vem seguindo a mesma cartilha de 2023. A mesma cartilha. A mesmíssima cartilha. O Santos ele inicia o Campeonato Brasileiro com um técnico com Pedro Caixinha. Pedro Caixinha não dá certo, é mandado embora. O Santos ele demora para escolher um técnico, aposta em um interino. Quando ele decide qual vai ser o seu técnico, o Santos aposta em, em um estagiário, em um técnico que nunca havia trabalhado à frente de um grande clube. E aqui eu traço um paralelo com 23, né? E a situação do Santos hoje tem vários paralelos com 2023, na qual o Santos começa o brasileiro com o Odair Hellmann sai, fica aquela indecisão de quem vai ser o treinador do Santos, acaba que o Santos traz o Paulo Turra, né? Na época o Rueda traz o Paulo Turra também não dá certo. Depois traz o Aguirre, depois o Rueda, ele decide não tomar mais as decisões sozinhos, ele traz o Galo, depois traz o Aguirre também não dá certo, depois coloca mais um interino à frente do clube, que foi ali o Presuntinho, né? Que acabou sendo rebaixado com o time do Santos. Então tem vários paralelos que nós podemos traçar. E esse ano, em relação a técnico, tem sido a mesma coisa, né? O Santos começou com Pedro Caixinha, depois veio o César Sampaio, depois veio o Kleber Xavier, como um estagiário também, e eu já disse até num vídeo que eu fiz ontem, o Santos ele não pode nunca ser uma clínica para treinadores, para estagiários que nunca foram treinadores, que nunca trabalharam em um grande clube, em um grande time dentro do Brasil. Então, se nós traçarmos um paralelo em relação a técnicos, a coisa está muito igual. A coisa está muito parecida, muito parecida. A diferença de 2023 para 2025 é que só uma pessoa tomava decisão. Uma pessoa que não entendia absolutamente nada de futebol, que era o Rueda, que centralizou para si todas as decisões esportivas do clube. E hoje no Santos, e tem aquela coisa, né? Tem aquela máxima de que
duas, três, quatro cabeças, lá ele, pensam melhores que uma. Só que as três, quatro cabeças que pensam o futebol do Santos em 2025, elas não conseguem valer uma cabeça pensante. Uma cabeça pensante. Porque trazer o Kleber Xavier nesse momento em que o clube vive, um momento de instabilidade, principalmente dentro do campo, foi um erro grotesco da diretoria do Santos. Grotesco, grotesco. E aí, traçando mais alguns paralelos com 2023, só para a gente continuar no fio da meada dessa cartilha de rebaixamento. O Santos em 2023 trouxe vários jogadores, fez várias contratações, né? Trouxe lá o trio do Água Santa, trouxe o Dodi, trouxe o Mendoza, que na época o Santos poderia ter trago o Vina. Escolheu ter trago o Mendoza, que foi um dos símbolos do rebaixamento do Santos. O Santos traz de volta o Lucas Lima, né? O Santos fez várias contratações que não entregaram absolutamente nada naquele ano de 2023. E agora em 2025? A cartilha segue a mesma. O Santos traz jogadores, e aí aqui eu não estou nem discutindo se em 2023 eram melhores ou se 2025 tem mais qualidade. Enfim, mas são jogadores que não estão entregando. A coisa não está acontecendo. A coisa não tá dando liga. Não tá dando liga. E aí a gente pode levantar outros pontos aqui. Será que os jogadores não estão dando liga porque eles são mal treinados? Porque a coisa não está acontecendo? Ou propriamente por conta dos jogadores? A gente pode sim levantar esses pontos. E eu acho que tem um pouco de cada coisa, tá? Eu acho que tem um pouco de cada coisa, mas o fato é que tem jogadores que não estão entregando. Por exemplo, o Ilharão chegou tem mais de um mês, não jogou ainda. Não jogou ainda. As notícias que chegam para nós, de quem acompanha o Santos, é de que o Ilharão está se recuperando. O Ilharão está em transição. O Ilharão perde mais um jogo. O Ilharão não vai ser relacionado. E até agora não jogou. E nós tínhamos a expectativa de que o Ilharão e o Zé Rafael, que é outro também, que chegou, está jogando, mas não está entregando, fosse o meio de campo que desse a sustentação ideal para o Neymar poder jogar. Para o Neymar ficar livre, leve e solto dentro do campo para ele conseguir criar para o Santos. Outras contratações também que não têm dado certo, Tiquinho Soares, David Washington, enfim, vários outros jogadores que passaram também. O Léo Godoy, que chegou em 2, 3 jogos, mostrou que não poderia vestir a camisa do Santos, como em 2023 vários jogadores mostraram também que não poderiam vestir a camisa do Santos. E o grande símbolo dessa cartilha toda que o Santos ele vem seguindo é o Tassiano. Gastar 30 e poucos milhões no Tassiano, para o Tassiano não jogar, para o Tassiano não desempenhar, para o Tassiano não conseguir entregar o mínimo para o Santos. Então, tudo isso, rapaziada, tudo isso que eu tenho citado aqui para vocês, eu estou citando só alguns pontos, fazem parte dessa cartilha de um time que quer ser rebaixado. E aí, traçando outros paralelos, 2023 o Santos também conseguiu vitórias improváveis contra líderes do campeonato. O Santos vence o Flamengo, o Santos vence o Palmeiras, o Santos empata com o Botafogo fora de casa. Mesma coisa agora, o Santos vence o Flamengo, vence o Cruzeiro fora de casa, mas perde pontos para times que disputam com o próprio Santos na parte de baixo da tabela. O Santos depende muito de combinações de resultados, assim como foi em 2023. Toda a rodada, o torcedor santista, ele pega a tabela, olha e fala, putz, se esse time ganhar, o Santos não ganhar, a gente volta para a zona de rebaixamento. A mesma coisa de 2023, mesma coisa de 2023. Em 2023 o Santos passou um período sem ganhar dentro do Campeonato Brasileiro. Mesma coisa em 2025. O Santos passou um período sem vencer no início do campeonato, foi vencer depois de muito tempo. Vence o Atlético Mineiro, depois volta a perder, depois ganha do Vitória. Enfim, são muitos paralelos que a gente pode traçar. A coisa está muito igual. A coisa está igual. A coisa está igual. A coisa está se desenhando da mesma maneira. E, assim, eu sempre fui um cara que bati na tecla da austeridade. Porque eu sempre vi o modelo de Flamengo e Palmeiras, da maneira como eles se consolidaram dentro do futebol brasileiro, da maneira como eles monopolizaram o futebol brasileiro para si, estando nas cabeças de todos os campeonatos, brigando pelos principais campeonatos, né? Sendo os principais clubes do Brasil. Então eu sempre fui a favor desse modelo de austeridade, né? E eu queria que o Santos de fato adotasse esse modelo. Só que hoje, vendo o que o clube está passando, vendo o que aconteceu em 23, vendo que as coisas não estão acontecendo para o Santos e cada vez mais a briga contra o rebaixamento ela vai se consolidando. Porque é bom a gente entender que a briga do Santos, rapaziada, ela vai ser contra o rebaixamento 2025. Ela vai ser contra o rebaixamento. A não ser que chegue aí o Sampaoli, chegue essas contratações que ele está pedindo, assim, tudo mude dentro do Santos, absolutamente tudo mude dentro do Santos, e o Santos comece a olhar
para outros horizontes dentro do Campeonato Brasileiro, que eu acho difícil, que eu acho difícil. Eu quero estar enganado. Eu quero estar, assim, completamente enganado. Eu quero queimar a minha língua em relação ao Santos no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho para mim que o Santos vai brigar contra o rebaixamento. E assim, precisa de contratação. Como eu falei, eu já fui um cara muito a favor de austeridade financeira para arrumar as coisas dentro do clube. Mas hoje eu vejo que o Santos ele precisa contratar, o Santos precisa investir, o Santos precisa se endividar. O Santos precisa gastar o que não tem para reforçar esse elenco com boas peças, com peças de qualidade, porque lá em 23 era visível que o Santos precisava de peças de qualidade. O Rueda foi lá e trouxe o trio do Água Santa que chegou na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que não renderam absolutamente nada no Santos, que não fizeram absolutamente nada no Santos. Então, essa diretoria do Santos, que acha que entende de futebol, mas não entende bulhufas de futebol, ela precisa começar a pensar um pouco mais e a entender que, se não reforçar esse elenco com peças de qualidade, com peças pesadas, com jogadores pesados, o Santos ele vai penar. O Santos ele vai penar para não cair no Campeonato Brasileiro. E aí tem até a questão do Sampaoli que entra nesse balaio também, porque o Sampaoli, assim que o Santos começa a negociar com ele, ele diz que o Santos precisa ali de 3, 4 reforços, o Santos diz que não precisava. A diretoria, que diz que entende muito de futebol, falou que não precisava de reforços, que aquilo ali que o Santos tem hoje estava bom, estava ok. E aí o Santos toma uma tarracada do Vasco. Aí eles colocam o rabinho entre as pernas e entre eles entendem que o Santos de fato precisa dos reforços, que a razão está toda com o Sampaoli. E agora, para negociar com o Sampaoli, que é o técnico preferido tanto da torcida quanto da diretoria, é, vai ter que gastar, vai ter que colocar a mão no bolso, porque de fato o Sampaoli ele tinha razão em relação ao elenco do Santos. Vai ter que colocar a mão no bolso, vai ter que contratar as peças que o Sampaoli quer, vai ter que contratar o Sampaoli, porque não basta trazer um técnico que é uma aposta. Eu não sei se o Vojvoda seria, e eu vejo muita gente querendo o Vojvoda, eu não sei se o Vojvoda seria o técnico ideal para o Santos agora, nesse momento que o Santos vive. Eu acho que teria que ser o Sampaoli, um técnico mais cascudo, mais talhado, que já conhece o clube, já conhece a cidade, enfim, já conhece como é o Santos Futebol Clube. E aí, algo que aconteceu no dia de ontem, para fechar essa questão da cartilha, que o Santos vem seguindo à risca, foi o protesto das organizadas do Santos dentro do CT Rei Pelé. E eu não me lembro, de 2023, a torcida do Santos ela ter feito protestos. Não me lembro. Eu lembro da torcida do Santos indo incentivar o time antes daquela partida do Grêmio, que o Santos vence o Grêmio por 2-1 de virada na Vila, aquele gol do Júlio Furt, né, em que a bola não sai pela lateral, enfim. Eu lembro da torcida do Santos, das organizadas do Santos, indo no CT para apoiar. Para apoiar. Só que, visto o que aconteceu lá em 2023, o que o Santos passou, a fase de apoio, essa questão do apoio das organizadas do Santos, eu acho que vai ficar em segundo plano, tá? E as organizadas do Santos tendem a cobrar cada vez mais os times do Santos, de 25, de 26, de 27, para o Santos não passar a mesma coisa que já passou. E aqui eu não estou dizendo que eles estão certos, não estou dizendo que eles estão errados, só estou seguindo a cartilha, a ideia dos fatos aqui que eu quero trazer para vocês. E a torcida do Santos ela invadiu o CT Pelé na tarde de ontem. E protestou, foi firme, acho que até passou do ponto em relação a algumas coisas que eles disseram, falaram com o Neymar, trouxeram o Neymar ali para a roda de discussão, foram muito duros em relação a vários jogadores, principalmente com o Guilherme, falaram sobre a goleada que o Santos sofreu contra o Vasco no Morumbi, e o que eu notei foi que a torcida organizada do Santos, as organizadas do Santos, elas falaram contra o Marcelo Teixeira, só que o Marcelo Teixeira ele não estava lá. O Marcelo Teixeira ele não se fez presente no, no protesto que as organizadas do Santos fizeram dentro do CT. E aí eu me peguei pensando, eu não sei até que ponto um presidente de um clube ele tem que ter contato com as organizadas do clube. Né, um presidente ele pode ter, não estou dizendo que não pode, ele pode ter, mas pode também não ter. Ele pode simplesmente cortar relações, ele pode simplesmente cortar o contato com as organizadas do clube, assim como a Leila Pereira fez no Palmeiras. Hoje, as organizadas do Palmeiras não têm contato nenhum com a diretoria do Palmeiras. Eles não têm diálogo.
A Leila quis seguir essa linha, a linha dela, sem problema. Mas o Marcelo Teixeira, ele quis fazer uma linha com os organizados do Santos de diálogo, de contato. E no sábado passado, rolou a sabatina na quadra da torcida jovem, eu até falei sobre isso aqui no último vídeo que nós soltamos no canal, de que o Marcelo Teixeira estava lá conversando, ele estava lá dizendo do amor dele ao clube, dizendo que ele ama o Santos, respondendo várias questões. Marcelo Teixeira é um cara muito político, é um cara que nasceu para ser presidente de um clube, ele nasceu para ser cartola, porque ele te leva muito fácil nas palavras, é um cara muito articulado, ele consegue te convencer se tu não tomar cuidado, ele te leva nas mazelas dele, ele te leva na conversa. Então é um cara muito articulado. E ele resolveu ter contato com a principal organizada do Santos, a torcida jovem. Não é segredo para ninguém. E ele pediu a sabatina na quadra da torcida jovem, pelo que ele explicou lá no dia. Então, se o Marcelo Teixeira ele resolveu ter contato com a torcida do Santos na sabatina, no momento bom, no momento legal, pô, vamos lá trocar uma ideia com a torcida do Santos, vamos lá trocar uma ideia com os associados, vamos lá responder algumas questões. O Marcelo Teixeira ele tem que ter a hombridade, ele tem que ter a vergonha na cara, ele precisa ter o brio de estar nos momentos ruins também. Ele precisa estar nesses momentos. Porque não adianta ele só estar nos momentos bons. Vamos lá trocar uma ideia, de boa. Mas aí na hora que a torcida vai ter uma conversa mais pesada dentro do CT, ele não está lá? Volto a repetir. Não estou dizendo que eu sou a favor. Não também estou dizendo que eu sou contra. Enfim, eu só estou expondo aqui a realidade dos fatos, tá, rapaziada? Vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam aí da invasão do CTR Pelé, da cobrança da torcida, enfim. Mas o fato é, o Marcelo Teixeira tá sempre nos momentos bons, tá sempre dando a cara nos momentos bons. Quando as coisas estão acontecendo, foi ele que fez. Quando as coisas se desenrolam, foi ele que fez. Ele bate no peito dizendo, não, fui eu que fiz. Fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, fui eu que fui campeão em tal ano. Fui eu que fiz tal time campeão em tal ano. E aí na hora ruim, na hora que a coisa aperta, ele não tá lá, ele não tá junto para ouvir o que a torcida do Santos tem para dizer. Engraçado, né? É muito engraçado esses comportamentos do Marcelo Teixeira. Ele tá sempre na boa, mas na ruim ele nunca tá. Nunca dá pra ele. E aí, nos momentos do protesto, nos vídeos que iam chegando, a torcida ia se perguntar, cadê o Teixeira? Cadê o Teixeira? E muitos dos comentários desses vídeos era, pô, a torcida organizada tá comprando os jogadores, mas não vai cobrar o Teixeira? Cadê o Teixeira? Depois a gente foi saber que o Marcelo Teixeira estava fazendo uma reunião de carnaval. Não sei, dentro da faculdade dele, ou dentro do escritório, sei lá onde ele estava. Mas ele estava fazendo uma reunião em relação a carnaval, todo sorridente, todo pomposo, como ele sempre faz, né? Sempre rindo para as câmeras, sempre querendo estar no flash, né? Enfim, isso também faz parte da cartilha que um clube deve seguir para ser rebaixado para a Série B. Fato é que o Santos ele tem seguido a cartilha à risca e nos resta apenas incentivar o Santos e torcer para que o Santos ele não siga essa cartilha até o final do Campeonato Brasileiro e que ele possa sair dessa situação o quanto antes. Fechou, rapaziada? Para você que ficou até o final do vídeo, peço mais uma vez para você dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar o vídeo, compartilhar o vídeo também. Tudo isso é de extrema importância para o Camisa 3. Fechou? Tamo junto, valeu, até a próxima.